movimento, o grito de luta da Escola Pública do Paraná, estamos aqui iniciando o projeto do primeiro vídeo, que se denomina Estado Burguês Capitalista e o Imperialismo. A sua importância está de trazermos esse tema no sentido de entender como organiza o Estado, né, pela burguesia, e teoricamente é denominada como comitê de negócios dessa classe dominante, que tem como finalidade atingir, né, os interesses dessa burguesia na sua lógica de apropriação, né, do capital, do dinheiro público para esta classe. Vamos, né, com um conceito histórico, em certa medida até sociológico, né, sobre o sujeito burguês. Esse sujeito burguês é um sujeito que surge em meio à Idade Média, ao feudalismo, né? Ele se direciona aos burgos, por isso burguesia, né, as grandes cidades, né, se divide inicialmente em vários ofícios. Então, estamos vendo que ele se aproveita de uma situação de crise da Idade Média, onde as cidades crescem, né, há ofícios e há uma contraposição em relação ao controle feudal, territorial, principalmente a partir da necessidade das feiras, que começam com uma instituição feudal, mas se torna uma instituição comercial. Esse sujeito burguês é individualista, né? Começa a se construir essa ideia do sujeito individualista, aquele que procura, com sua atividade, obter lucros, né? Isso quer dizer, é um elemento ideológico importante, junto com o elemento do processo de produção de mercadorias e acumulação do capital. Ele surge como um modo de produção dessa classe burguesa, que tem, como foi falado, na sua lógica de acumulação privada. Tem-se teoricamente que o capitalismo comercial mercantil é o modo de acumulação primitiva do capital para dar sustentação à fase seguinte, que é o industrial. E com o desenvolvimento do capitalismo, né, chega-se através do fortalecimento da instituição bancária e do Estado burguês, o capital rentista, que ele acumula, né, juros e se apropria da dívida pública. Esse processo que o professor Cipriano mostra na história da formação do capitalismo, ele se intensifica com o processo de colonização, né? Então, podemos nos referir a todo o processo, né, de ocupação, de colonização das Américas, da Ásia, né, inclusive a procura de matérias-primas. Começa-se a se instituir, né, um mercado de escravos, que é todo o processo de escravização moderna, que é base, inclusive, do processo de acumulação do capital, nesse período que o professor Cipriano nos relata, além de todo o processo de exploração, tanto de matérias-primas como de minérios. Então, esse processo que se inicia na Europa e que vai se expandindo com o processo de colonização e as tecnologias de navegação e rotas comerciais, é a base de um processo de acumulação do capital no próximo período, um processo de exploração brutal dos povos e que vai se tornar também de exploração da classe trabalhadora moderna mais à frente. Falando e aprofundando no Estado burguês capitalista,
como Marx e Engels chamam no Manifesto Comunista, de comitê ou balcão de negócios da burguesia. É desse Estado que ainda se perpetua na sua lógica, na sua gestão, né, que vai, vamos dizer assim, no âmbito da política, é uma luta de classe. Não se pode ver a política desligada desse processo de luta de classe. Quando os serviços públicos vão se tornar um negócio lucrativo da burguesia e para a burguesia. Assim também como os juros e a própria dívida pública. O Estado vai ser gerido, né, por representantes da classe dominante que vai atender aos interesses dela. Esse controle do Estado burguês, que Marx diz e Engels, um comitê de negócios da burguesia, ele vai avançar para a nova etapa do capitalismo que Vladimir Lenin, enquanto teórico marxista e político revolucionário, cita como imperialismo. A gente conhece na história o imperialismo enquanto colonização e o controle imperial, territorial, de povos e nações, mas também o conceito econômico capitalista de monopólio, controle dos grandes ramos da produção, exportação de capitais, grandes conglomerados, cartéis, os grandes bancos. Essa fase imperialista que provocou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou, né, o imperialismo rentista, onde o polo da exportação dos capitais e a exploração dos países da periferia do capitalismo dependente se tornou um objetivo central. Então, hoje, falar sobre privatização das escolas e parceiros da escola é entender essa atual etapa do capitalismo, essa atual fase do capitalismo, onde, como o professor Cipriano falou, dívida pública, os grandes bancos, juros, né, ela se conecta com a destruição dos serviços públicos como nós conhecemos e a entrega de todos eles como um processo de acumulação do capital. Por isso, nós não podemos, de maneira alguma, imaginar que combater a privatização das escolas no Paraná ou em qualquer lugar do país possa ser feito mantendo a lógica do capitalismo. Então, ficamos aqui, Movimento Grito de Luta, e esperamos suas contribuições para a nossa aula de hoje. Obrigado e até mais.